Louvado seja o nome do Senhor. Convido a igreja para abrirmos nossas Bíblias, meditarmos agora na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler Lucas capítulo 13, verso 22 e até o 24. Lucas 13, 22 ao 24. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho, em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Oremos. Pai, justo, santo e fiel, bondoso Deus, nesta hora apresentamos este púlpito, este lugar, como um lugar consagrado à Sua palavra, consagrado à Sua santa verdade eterna. Pedimos ao Senhor graça e misericórdia sobre nossa vida, para pregarmos e para sermos bons ouvintes e praticantes. Louvado e exaltado seja o Teu nome nesse dia, que a Sua palavra realmente liberte todos aqueles que têm ouvido, em nome de Jesus. Amém? Meus amados e amadas irmãs, se você quiser manter a sua Bíblia aberta e acompanhar comigo, vai ficar melhor para a sua compreensão, para a nossa compreensão da palavra de Deus, tá certo? No início do capítulo 13 de Lucas, nós encontramos a passagem onde tudo começa, né? Nós lemos a respeito do que Jesus fala da porta estreita, né? Mas na verdade, nós sabemos que a Bíblia, apesar dela estar dividida entre capítulos e versículos, originalmente ela não foi escrita assim. Tudo ali está interligado. É uma história só e nós precisamos conhecer os contextos para saber exatamente o que Jesus estava falando. Primeiramente, né? Lá no início do capítulo, alguns homens chegam até Jesus e falam para ele que Pilatos, né, havia assassinado alguns galileus. E também é citado lá 18 homens que estavam construindo a torre de Siloé, e a torre caiu sobre eles e eles morreram. E a resposta de Jesus, quando é dada essa informação para ele, é dizer para eles que não foi Deus que puniu aquelas pessoas que morreram por seus pecados, porque havia aparentemente, né, entre os judeus a ideia de que estas pessoas que tinham sido assassinadas por Pilatos e também os construtores da torre de Siloé, havia uma ideia entre eles de que esses homens tinham sido mortos por punição divina. E a resposta de Jesus a estas pessoas é: olha, ao invés de estar olhando a vida do outro e examinando se eles morreram em pecado diante de Deus, é muito mais importante você arrepender-se dos seus pecados, para que você não morra também. Então essa é a resposta de Jesus. O capítulo começa assim, com essa temperatura um pouco mais elevada, né? Como Jesus está pregando o Evangelho o tempo todo, ensinando, ele chega, após esse momento, à parábola da figueira infrutífera. Jesus aponta a nação de Israel como uma figueira que não deu fruto, mesmo ouvindo a palavra de Deus há tanto tempo. Que fruto é esse? Mudança e arrependimento. E mesmo eles sendo a nação eleita, a nação escolhida, naquele determinado momento Jesus aponta a vida deles e diz: olha, vocês são como uma figueira que é infrutífera e que é dado um tempo para que essa figueira dê fruto. É esperado um tempo, ela não dá fruto, vem a hora para cortar essa figueira. E aí, quando vem a hora para cortar essa figueira, lá na parábola, né, ele disse que alguém disse assim: dê mais um ano para ela. E o senhor da figueira diz assim: tá bom, vamos dar mais um ano, mas se não der fruto, corta.
E se você não conhecer bem, né, vai achar que isso aqui abrange todo mundo, que todo mundo pode ser a figueira, mas não. Jesus está falando com o povo de Israel, que eles receberam a palavra desde cedo, anos e anos e anos se passaram e eles não deram fruto. Não deram fruto de amor, de arrependimento, de misericórdia, que deve ser gerado naquele que ouve a palavra de Deus. Aí Jesus diz, olha, mas a misericórdia é infinita, e é dado mais um tempo de arrependimento, é mais um tempo para que a figueira dê fruto, mas se ela não der fruto, ela será cortada. A salvação será cortada dos israelitas, se eles não se converterem. E aí nós encontramos Jesus curando num sábado, você está acompanhando aí na sua Bíblia, Jesus curando num sábado, que está no verso 11, ok? Apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro, andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Segundo ponto importante, o chefe da sinagoga fica indignado, porque o chefe ou o líder da sinagoga, né, a autoridade espiritual daquela sinagoga, o pastor da sinagoga, fica indignado porque aquela mulher vem até Jesus para ser curada no sábado. Observe que essa mulher estava enferma há 18 anos. Irmãos, é muito tempo. É muito tempo. E Jesus cura aquela mulher, mas é no sábado. E nós sabemos que, segundo a lei de Moisés, não se podia fazer nenhuma obra aos sábados. Obra, trabalho. Então eles viam as curas que Jesus operava no sábado como um tipo de obra, como um tipo de trabalho. E eles condenavam qualquer tipo de obra. E aí o chefe, o líder da sinagoga fica indignado e ele diz assim, para todo mundo ouvir, né? Não há 6 dias na semana que vocês podem vir aqui e receber cura. Aí vocês deixam para vir no sábado? A resposta de Jesus está no verso 16. Jesus diz assim, esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Ele faz essa pergunta para o líder da sinagoga, um judeu. E o que acontece? Verso 17, as palavras de Jesus envergonham seus adversários. E percebemos que os ânimos começam a esquentar entre Jesus e os judeus cada vez mais. Por que é importante saber disso, irmãos? Porque quando Jesus estava pregando o Evangelho, ele estava pregando para judeus. Ele não estava pregando para gentios como nós. E se você não compreende isso, se você não compreende para quem a Escritura foi dita, ensinada primeiro, você vai absorver o que você puder da mensagem, mas não vai absorver tudo. Porque você precisa entender por que certas palavras são ditas. Então, perceba que desde o início do capítulo, Jesus vem corrigindo a fé dos judeus, dizendo para eles que eles precisam mudar, que eles precisam de arrependimento. E isso vai ficando mais aquecido, essa discussão vai ficando mais aquecida, né? Jesus vai corrigindo eles. E quando chega aqui, após a cura dessa mulher, o que ocorre é que os ânimos realmente se esquentam, ok? E a Bíblia diz que as palavras de Jesus chegaram a envergonhar. E é interessante que a palavra é usada, pelo menos nessa minha tradução, que estou usando hoje é a NVT, a palavra usada é adversários. Ou seja, os judeus, os fariseus, os mestres da lei, já viam Jesus como uma oposição, como alguém que eles deveriam destruir. E aí, né, nós chegamos a duas parábolas. Uma é a parábola da semente de mostarda e a outra é a parábola do fermento. E Jesus está falando essas parábolas em comparação ao reino de Deus, né? Jesus diz assim, a quem compararei o reino de Deus? Ou seja, o que há nessa terra aqui, neste planeta, nesta realidade, que eu possa comparar com o reino de Deus? Aí no verso 19 ele diz, que o reino de Deus é como uma semente de mostarda que alguém plantou na horta, ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros
fazem ninhos em seus galhos. Olha só a comparação que Jesus faz. Jesus está nos falando algo muito importante aqui, irmãos. Jesus está dizendo que o reino de Deus, em comparação com qualquer realidade desse mundo, né, é como uma semente de mostarda, que é minúscula. A semente de mostarda, irmãos, para quem não conhece, parece com aquele alimento que a gente dá para peixe de aquário. Vocês já viram? É mais ou menos aquela forma, aquela bolinha. E aquela sementinha, Jesus disse que plantada na horta, ela cresce, e a surpresa é o quê? Que ela se torna uma grande árvore capaz de pássaros virem pousar ali e colocarem seus ninhos, né? E Jesus está falando do reino de Deus. Ou seja, irmãos, quero abrir um parênteses aqui. O que Jesus está falando vai ficar mais claro quando ele falar sobre o fermento. Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos achar que Jesus está falando somente do reino de Deus eterno, sabe? Que as coisas eternas, o reino eterno de Deus é imensamente maior em comparação a este reino. Nós temos a inclinação a pensar que é isso que Jesus está falando. Mas olha só o que ele diz no verso 21, que o reino de Deus é como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa ficará fermentada. Então, na verdade, o que Jesus está falando é do poder do reino de Deus aqui nessa terra. Ele está dizendo que o reino de Deus é como uma pequena pitada de fermento, que é minúscula em comparação à medida de massa de trigo, né, para fazer aquele pão. Uma pequena medida é capaz de fermentar todo o pão. Ele está falando, irmãos, de uma pessoa que recebe uma pequena medida da palavra do reino dele. E essa pequena medida transforma completamente a vida dessa pessoa. Por que podemos afirmar que é isso que Jesus está falando? Porque lembre, o contexto é: vocês, judeus, têm aprendido, mas não têm dado fruto, vocês não se arrependem mesmo ouvindo o Evangelho. Mas não é só os judeus, né, irmãos? Isso aqui vale também para nós, porque as palavras de Jesus, elas também devem ser aplicadas à nossa vida. E aí nós chegamos no nosso texto. Eu quero dar uma breve introdução. Primeiro, não esqueça que Jesus estava pregando, como eu disse, primeiramente aos judeus. Eles eram o público-alvo inicial. Mas não significa que nós, ao ouvirmos essas palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 13, não se aplica à nossa vida. Pelo contrário, as palavras de Jesus são universais. Primeiro foram endereçadas aos judeus, mas são aplicadas também em nossa vida. Ok? E aí, o que aconteceu nesse texto? Alguém chega para Jesus e faz uma pergunta, irmãos, que é uma das perguntas mais importantes da Bíblia. A pessoa pergunta: poucos serão salvos? Agora, a primeira coisa que nós devemos meditar é saber se muitos ou poucos serão salvos muda o que na vida da pessoa? Vamos lá, igreja, o que muda na sua vida saber que muitos ou poucos serão salvos? Aparentemente nada, correto? Aparentemente nada. Mas, e se nós soubéssemos que muita gente vai entrar no reino de Deus? Muita gente. Será que a nossa fé seria diferente? Ou se nós soubéssemos que pouquíssima gente vai entrar no reino de Deus, será que nós seríamos mais fiéis? Então perceba que o que vemos aqui é que Jesus não dá uma resposta direta a essa pessoa que pergunta se muitos serão salvos ou poucos serão salvos, né? Alguém pergunta: poucos serão salvos? Outra coisa importante, irmãos, sempre ouvimos que uma pessoa que está congregando em uma igreja, ela automaticamente está salva, né? Os membros se comportam assim. As pessoas pensam que por estar em uma igreja,
a sua salvação está garantida. Aí você pode dizer, eu não penso assim, mas veja só, vamos ser sinceros, irmãos. Geralmente nós, inclusive eu, quantas vezes faço isso e depois é que eu percebo, quantas vezes nós pensamos, uma pessoa estava lá no mundo, bebendo, se prostituindo, pecando, aí de repente ela começa a congregar aqui. E ela para com aqueles pecados, pelo menos aparentes, né? E ela começa a congregar aqui conosco. E o que passa pela nossa mente? Essa pessoa está salva. Pois é, eu quero dizer para você que essa palavra dessa manhã é para combater exatamente essa ideia. Não é, uma pessoa não é salva pelas obras, inclusive congregar. Ninguém é salvo porque congrega. Pastor, como assim? Então não precisa congregar? Olha como a mente humana é tão rápida em pensar para seu próprio proveito, né? Meu irmão, não é o congregar que salva, assim como nada em nossas obras salva. Mas quem é salvo congrega para crescer espiritualmente. No livro de Hebreus é dito que só existe uma forma de crescer em amor. E sabe como é? Tendo contato. Você só cresce em amor se você tiver pessoas que fazem você odiar. Sabia disso? Acho que vocês não estão aqui. Você só cresce em amor convivendo com pessoas que você não suporta. Raciocina, crente. Como é que você vai crescer em amor com conforto? A sua carne precisa ser friccionada, lixada, esticada, estressada, para você poder crescer em amor. É por isso que precisa congregar. Número 1, para andar em amor. Número 2, para crescer espiritualmente no conhecimento de Cristo. Como vocês estão sentados nessa manhã, crescendo. E vale lembrar, irmãos, que os judeus, irmãos e irmãs, os judeus acreditavam que eram salvos apenas por serem da congregação de Israel. Como muitos crentes acham que são salvos apenas por pertencer a uma congregação. Isso é um erro que já foi visto na vida deles e nós devemos observar a vida deles, ver Jesus os corrigindo para não cair na mesma cilada na nossa mente, que espera ser salvo pelas obras. Então Jesus não responde quantos serão salvos. Pelo contrário, a resposta de Jesus é assim, vigia, seja diligente, se esforce sobre a sua salvação. Estão comigo, irmãos? E aí, a questão começa aqui, né? Há um esforço. Isso não podemos duvidar, porque as palavras de Jesus são a verdade. Os salvos irão se esforçar para estarem salvos. Vocês estão aqui? Os salvos irão se esforçar. E nessa manhã nós vamos ver como é que devemos nos esforçar. Volta para o texto comigo, verso 22. Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando. Perceba que Jesus, Lucas está dizendo que Jesus andava por todas as cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Jesus, ele vem andando lentamente. Isso é um percurso que demora muito. Quando Lucas diz em direção a Jerusalém, a ideia que você deve entender não é só andando em direção a Jerusalém, apesar de que é isto que está ocorrendo, mas em direção a Jerusalém significa em direção à sua morte, em direção à cruz. Entende, irmãos? Jesus vem andando em direção a Jerusalém. A ideia que Lucas queria transmitir é em direção à sua crucificação. Alguém lhe perguntou: Senhor, alguns poucos serão salvos? E ele respondeu. Observe essas palavras. A resposta de Jesus para dizer se poucos serão salvos é esta. Verso 24. Esforcem-se. Vamos ver em outras
traduções, vamos ver? Esforcem-se, esforçai-vos, podem ir trocando. Porfiai, muita gente tem essa tradução, né? Porfiai, é a mesma coisa, tá, irmãos? Façam tudo. O que mais? Tem mais alguma? Porfiai, pronto. Então, esforcem-se para entrar pela porta estreita. E aqui eu já vou desmistificando uma coisa. Tem muita gente que acha que deve pregar isso aqui apenas, escute, apenas quando se está evangelizando alguém no mundo. Aí diz assim, você que está no mundo, você precisa entrar pela porta estreita. Aí parece até que essa palavra é para quem está no mundo, né? Mas perceba um detalhe. Após a vírgula, diz assim, pois muitos tentarão entrar. Quem está no mundo não tenta entrar pela porta estreita. Quem tenta entrar pela porta estreita é quem quer ser salvo, irmãos. Não é quem está vivendo como quem não quer nada com Deus. É quem quer. Pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. E por que não conseguirão? Porque a porta é estreita. Então precisamos nos esforçar para entrar nessa porta que é estreita. Então nós precisamos primeiro entender sobre essa porta estreita e sobre esse esforço. Amém, queridos? E aí eu quero trazer para vocês 9 princípios sobre a porta estreita. Então, se você é aquela pessoa que gosta de anotar, é bom você anotar. Mas, pastor, eu não tenho com que anotar. Não tem problema, depois você vai lá no YouTube e anota. Lá para terça, quarta-feira, o vídeo já está lá. Então, o primeiro princípio é que nós somos salvos pelas obras. Não é isso? Amém? Vocês estão atentos, hein? Somos salvos pela graça e não por obras. O primeiro princípio é esse. Ou nós não somos salvos pelo esforço. Mas aí fica aquela questão, né? Jesus disse, esforçai-vos para entrar por esta porta estreita. Precisamos entender, irmãos, que há um esforço apontado por Jesus para aqueles que querem ser salvos, mas ao mesmo tempo a salvação não é por obras. Ou seja, a nossa mente ela não consegue entender. Pastor, é por obra que é salvo? Não é, porque a Bíblia diz que não é. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz se esforce. E o esforço é um tipo de obra. Como é que funciona isso? Entenda, graça vem da soberania de Deus. Deus é soberano. Ele salva pessoas. E o esforço é a nossa responsabilidade diante de Deus. Precisamos compreender que esta é uma verdade que deve ser aplicada na nossa vida pela fé e não por entendimento. Se você se esforçar muito para entender a soberania de Deus, você vai beirar a loucura. Você não vai entender, porque é algo que se crê pela fé. Então vamos explicar basicamente aqui. Digamos que você estava em casa. Deus é soberano, amém, igreja? Amém. E você foi escolher a roupa para vir para o culto. Aí você escolheu uma roupa azul. E aí você pensa, eu escolhi a roupa azul. E no caminho você vem orando. E conversando com Deus, aí você diz, Senhor, estou indo com essa roupa azul tão bonita para o culto. Aí Deus responde assim, pois é, a roupa que eu escolhi para você nesse dia. Amém. Alguém está me entendendo? Amém. Mas qual fui eu que escolhi ou foi Deus? Foram os dois. E tem mais, você jamais escolheria azul se Deus não quisesse. Então, isso é um mistério divino, isso é um mistério da grandeza de Deus. Talvez entendamos isso na eternidade, quando as nossas mentes forem destravadas dessa carne pecaminosa, né? Mas agora, hoje, não vamos conseguir entender. É pela fé. Alguém pode dizer é pela fé? É pela fé. Então, como funciona isso? Nossa mente não entende, é pela fé, porém, o Senhor nos salva. Por outro lado, deve haver, de nossa parte, diligência e esforço, né? Isso, na verdade, é o segundo ponto que eu esqueci de citar, tá?
Primeiro ponto, vamos lá. Somos salvos por graça e não por obras. Segundo ponto, nossa mente não entende. Terceiro ponto, o que seria este esforço? Estão prontos? Cadê a igreja? Estão prontos? Vamos lá. O que é esse esforço que o Senhor nos orienta a viver para entrar pela porta estreita? Vamos lá. Há apenas uma coisinha somente, que Jesus pede para aqueles que querem segui-lo. Uma coisa somente. Jesus não pede duas, não, meu irmão. Jesus não pede três. É só uma. Mas esta uma é difícil. Não são todos que querem. A única coisa que Jesus pede para aquele que quer segui-lo é: me dê o seu tudo. Incrível, não saiu um amém, amém, né? Pastor, como assim? É tudo. Tudo. Jesus, ele fala isso em Mateus capítulo 16, verso 25. Olha só o que diz a palavra de Deus. Verso 25. Primeiro vou ler na NVT e depois na NAA. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Agora esse verso 25 na Nova Almeida Atualizada, NAA. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Jesus quer o quê? Ele quer o seu dízimo, ele quer o seu carro, ele quer a sua casa, ele quer 10% do seu tempo, ele quer que você vá para congressos e tire tempos para ele de intimidade, como alguns dizem. Vou tirar um tempo de intimidade com Deus para me sentir mais vívido, cheio do Espírito. Não! Jesus não quer nada disso. Jesus quer tudo. Tem gente que diz também: Jesus quer só o coração. Não, Jesus não quer seu corpo, Jesus não quer seu coração, Jesus não quer só a sua mente. Você pode estudar, se tornar o maior teólogo do mundo e virar a Bíblia de cabeça para baixo. Mas não é isso que ele quer. Ele quer tudo. Ele quer toda a sua vida, todo o seu ser. Se alguém quiser ser salvo, precisa perder a sua própria vida. Verso 26. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida ou a sua alma? E o que daria o homem em troca da sua vida ou em troca da sua alma? Faça uma pergunta a si mesmo. A pergunta é a seguinte: eu vivo a minha vida ou deixei-a por Cristo? Faça essa pergunta para a sua existência, para a sua vida. Você vive a sua vida ou você, em algum momento, você deixou a sua vida para viver para Cristo? É assim que você descobre se você entregou a Cristo realmente a sua vida. Ok? Pastor, eu não sei como fazer isso, então eu vou te explicar. Eu sei exatamente o que é perder a vida. É simples. Hoje, neste dia, escute bem, eu estou vivendo aqui, pregando o Evangelho, pastoreando esta igreja, com a graça e a misericórdia de Deus. Entenda, eu estou aqui, eu amo estar aqui. Coração, Deus sabe, eu amo. Mas escute, se fosse para eu ter escolhido a vida como eu queria que ela fosse, vocês nunca teriam me conhecido. Eu era um jovem extremamente vaidoso. Número 1. Número 2, facilmente eu ganhava dinheiro. E onde eu chegava, eu liderava. Claro, usando as habilidades que Deus deu. Mas eu liderava. Então eu pensava que ia ser
entre 2 ou 3 coisas que nenhuma delas era ser pastor. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu disse: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, dizendo: a minha vida é tua agora, faça o que quiser. No momento que eu fiz isso, faça o que quiser, pronto, acabou a minha vida ali. Ali morreu a minha vida. E agora eu vivo a vida que Cristo quer. Pastor, eu não sou assim, então você tem que ser assim a partir de hoje. Não tem jeito. Se alguém quiser se salvar, tem que perder a sua vida aqui. Jesus não quer nada menos que tudo. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus não quer menos que tudo. Quarto ponto: a porta é estreita. E por que essa porta é estreita? Porque ela é uma porta que vai afunilando até encontrar somente o combustível chamado graça para entrar por essa porta. Essa porta ninguém pode passar porque pegou na maçaneta, abriu e entra. Essa porta você só consegue adentrá-la se for pela graça de Deus. Alguém está me entendendo? Por isso, muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Porque mesmo Jesus tendo dito que é um esforço, ao mesmo tempo é pela graça. Como é que é isso, irmãos? Pastor, mas graça é o quê? Favor imerecido. Graça é dom, é um presente. Então entrar por essa porta é receber o presente de entrar por essa porta. É pela graça de Jesus Cristo. Por outro lado, Jesus disse: esforcem-se para entrar por essa porta. E aí no mesmo versículo ele diz que aqueles que, muitos, se esforçarão para entrar por essa porta, mas não conseguirão. Perceba que a ênfase está sempre no esforço. Agora, lá na frente você vai descobrir que o detalhe é esse: qual é o esforço, afinal de contas, que eu devo fazer? Amém, irmãos? Amém. Quinto ponto: quem fica de fora desta porta, Jesus disse: muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quem são esses que vão ficar de fora? Primeiro, ficarão de fora desta porta estreita aqueles que querem obter a salvação por merecimento, que é o mesmo que justiça própria. É aquela pessoa que por suas obras ela tenta obter o favor de Deus, por suas próprias obras e por seu mérito. Veja, nós vivemos em um mundo que o sistema que rege esse mundo é a meritocracia, tá certo, irmãos? Você só vai chegar à faculdade se você se esforçar. Mérito seu. Você só vai ser um bom profissional se você se esforçar. Mérito seu. Ok? Mérito seu. Isso está certo. Esse mundo é regido assim. Esse é um mundo caído. Mas no mundo de Deus, nos princípios de Deus, tudo é regido por graça. O mérito fica de fora. Então, aqueles que, por sua própria justiça, tentam justificar-se ou salvar-se diante de Deus, esses ficarão de fora. Esses são os primeiros. Ficarão de fora desta porta aqueles que têm ar de superioridade, aquelas pessoas que sentem de si mesmas que são mais avançadas que os outros. O ar de superioridade é visto naquela pessoa que tem 20 anos de crente, que tem 15 anos de crente, que tem 20, tem 25, tem 30. E quando ela vai falar com alguém que é novo convertido, ou alguém que é mais novo que ela se comporta como se ela fosse alguém que é especial, só porque tem mais tempo. Não sei vocês, mas eu sofri muito disso quando eu era novo convertido. Eu me lembro de certa vez que eu escrevi um artigo sobre a Bíblia, um determinado tema da Bíblia, eu levei para um diácono da igreja. Eu tinha 3 anos de crente, já conhecia alguma coisa. Eu estava escrevendo apenas aquilo que eu conhecia. Eu levei para aquele irmão. Quando ele olhou a capa, ele não abriu e examinou o que estava escrito. Ele olhou a capa e disse: quanto tempo você tem de crente? Eu disse: 3 anos. Ele disse: guarda isso aqui e vai estudar. Lá na frente você vai ter a oportunidade de ensinar. Ele estava certo.
estava certo, mas ele estava errado. Ele estava certo que deve-se estudar muito para ministrar a palavra de Deus, mas ele estava errado, porque ele tinha escrito aquilo ali apenas para mim. E ele poderia ter lido e ter me encorajado. Ele jogou um balde de água fria. Ar de superioridade. Esses ficarão de fora, porque acham de si mesmos além do que convém. Aqueles que se autoglorificam, aquelas pessoas que, irmãos, vocês já sentaram com alguém que tem... A pessoa que se autoglorifica é uma pessoa que, quando você conversa com ela, quase que em todas as frases o eu está. Eu faço, eu disse, e porque eu acho, e porque eu fui, e porque eu vim. É tanto eu, que se essa pessoa pudesse, levantava uma imagem de escultura dela própria em casa, para adorar de joelhos o eu, né? Aquelas pessoas que ficarão de fora, né? Também tem aqueles que se acham exemplo de moralidade. Quem são essas pessoas? São as pessoas que gostam de fazer propagandas deles mesmos como sendo um modelo. Entende? É mais ou menos assim, aquela pessoa que ela quer ser um exemplo do que é certo para se fazer. Olhe para a minha vida, eu vivo num padrão de santidade e você tem que seguir o meu modelo. Irmãos, na igreja ninguém pode seguir o modelo um do outro. Nós temos que seguir o modelo de Cristo. As pessoas que se comportam assim, elas negam, na verdade, que é Cristo quem transforma as pessoas. Precisamos ensinar a Cristo às pessoas para que elas sejam transformadas. Então essas pessoas que ficarão de fora são... Vamos lá, vamos dar uma recapitulada. As pessoas que acreditam que a salvação é por suas obras, né? Ficarão de fora os que têm ato de superioridade, aqueles que se autoglorificam, aqueles que se acham um exemplo de moralidade e, por último, aqueles que andam e pensam como juízes dos homens. Aquela pessoa que vive apenas para julgar o outro porque se acha superior. Então, estas pessoas ficarão de fora. E aí nós chegamos no sexto ponto aqui, que é: a porta realmente é estreita. Primeiro, só passa por esta porta aquele que não leva bagagens. É o mesmo que dizer: a porta é tão estreita, irmãos, que só consegue atravessar essa porta pela graça aquele que vem a se despir de si mesmo. Eu não sei vocês, mas eu me lembro que a única vez que eu passei por isso, alguns têm que passar por isso que não vão ao médico. Mas é uma sensação de desconforto e vergonha quando você tem que tirar a sua roupa na frente de um desconhecido. E eu passei por isso quando eu servi por pouco tempo no exército. E já no segundo dia começou esse processo que acontecia de vez em quando. Para fazer exames, essas coisas, uma fila de 50, 60 rapazes, todo mundo tira a roupa. E você fica, dá aquele delay, né? Você, roupa. E você olha por lá para ver se foi roupa que ele disse. E aí você tira toda a roupa, e daqui a pouco diz, tira também aquilo. Né? A parte de baixo. Aí é aquela sensação desagradável. Você fica com vergonha. Pois é, irmãos. Só passa pela porta estreita quem consegue se despir do próprio eu. Tem que o seu eu morrer. Se não morrer o seu eu, não passa pela porta estreita. Sabe por quê? Porque não há espaço para a arrogância monstruosa do eu atravessando essa porta. Você já percebeu que todas as vezes que você peca, o eu está agindo? Percebeu? Por exemplo, quando
quando você é casado, você está discutindo com seu esposo, sua esposa, às vezes você sabe que perdeu a discussão, mas você, para não dar o braço a torcer, ou seja, o eu não quer dar o braço a torcer, aí você continua a discussão, ao invés de dizer, me perdoe, eu estava errado. É o eu. Quem deseja entrar por esta porta, abandona a si mesmo e se entrega somente a Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Tiago, capítulo 1, verso 21. Vamos aprender algumas coisas aqui sobre abandonar o próprio eu. Como é que isso funciona e por que precisa disso, né? Capítulo 1 de Tiago, verso 21, diz assim: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Vamos lá, irmãos. A linguagem que Tiago usa aqui é uma linguagem agrícola. Quando Paulo falou isso aqui, ele estava falando usando termos do dia a dia. E naquela época tinha muita gente que vivia da agricultura. Quando Paulo está dizendo, deixe toda a impureza e acúmulo de maldade e acolham a palavra, a linguagem que ele usa aqui é a linguagem de terra. Ele está falando de uma terra que precisa ser limpa para que ela possa receber a semente e essa semente possa produzir. É óbvio que essa terra é o coração do homem. O que Paulo está dizendo é que o nosso coração precisa ser limpo, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade. Como é que a maldade e a impureza entram em nossas vidas e chegam até o nosso coração? Como é que isso acontece? Olha para mim. Através dos olhos e através dos ouvidos. Através dos olhos e através dos ouvidos, as impurezas externas deste mundo, elas entram e habitam no nosso coração, e isso é visto por Deus como sujeiras. Para que a palavra de Deus, que é a semente de Deus, possa realmente produzir fruto em nossa vida, nós precisamos limpar todos os dias o nosso coração, tirando toda a impureza e acúmulo de maldade. Pastor, o que tem isso a ver com entrar pela porta estreita? Porque, irmãos, esse acúmulo de maldade é que faz você se levantar em sua vaidade e seguir o seu próprio eu, ao invés de matar o eu e seguir a semente da palavra de Deus. Tem alguém me entendendo essa manhã? Despojar é o mesmo que desnudar. É como eu estava falando para vocês, né? Você precisa realmente tirar a capa do eu. Sétimo ponto. Quem se preocupa se a porta é estreita? Já pararam para pensar nisso? Nós estamos falando sobre porta estreita. E tem pessoas que estão nos ouvindo aqui em casa e vão nos ouvir depois que estão preocupadas. Rapaz, a porta é estreita e eu estou com muita bagagem, né? Quem se preocupa é exatamente a pessoa que tem muita bagagem sobre os seus ombros. E essas bagagens têm nome: ódio, rancor, amargura, iras, invejas. Se você não tirar estas bagagens, quando você chegar diante da porta, é muito volume para entrar pela porta estreita. Vocês estão aqui? Oitavo, quem está em Cristo descansou das suas obras. Hebreus capítulo 4, verso 10 diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Vocês já cantaram alguma música que diz assim: eu me rendo? Tem essa frase, eu me rendo, né? Você sabe qual é o verdadeiro rendimento? Ou render-se, melhor dizendo. Sabe o que é verdadeiramente render-se? É você abandonar as suas obras para a salvação. É você desistir
de si mesmo e entregar completamente a sua vida nas mãos do Mestre, por sua graça ser salvo. Aí vocês estão pensando assim, amém. Mas você tem ideia de que isso aqui é a coisa mais difícil da sua vida? Se fosse fácil, muitos entrariam. Agora vai começar a chegar a luz do esforço. Que esforço é esse, né? Se você ler comigo o verso 11, olha o que está escrito. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo do Velho Testamento, o exemplo da desobediência. Então vamos lá. Pastor Jesus disse que devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita. Irmãos, o esforço é grande e deve ser compreendido. E qual é o esforço? O esforço é a sua diligência. É você usar toda a força que você tem para descansar em Jesus. Para descansar na graça. Para não esperar ser salvo por obras. Trazendo para miúdos. Você não pode esperar que você vai ser salvo porque congrega aqui. Você não pode achar que vai ser salvo porque ora. Você não pode achar que vai ser salvo porque lê a Bíblia. Você não pode esperar que vai ser salvo porque você tem uma vida de paz com o vizinho. Você não pode achar que vai ser salvo porque você é uma pessoa de boa conduta, de boa moral. Não, meu irmão. A salvação está somente em Jesus e na sua graça. Irmãos, quanto mais os anos se passam na nossa vida, mais nós somos tentados a acreditar que é por obras que nós. E nós pensamos que as nossas obras estão acumulando. Agora eu sou mais, eu tenho mais tempo de igreja e vai se acumulando. Irmão, não se escandalize. Esqueça esse tipo de pensamento, porque no céu, olha para mim, vai estar assim de gente que você não esperava que estivesse lá, viu? E também, lá de fora do céu, vai estar assim de gente que não esperávamos que estivesse lá. Por isso que Jesus disse, vigie, esforce-se para entrar pela porta estreita. E que esforço é esse? Só para deixar claro, é o esforço do descanso. É você parar de fazer força para ser salvo e esperar somente na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, o nono ponto é, quem é a porta estreita? Em João capítulo 10, verso 9 diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Quem é a porta, irmãos? Mais alto, quem é a porta? Jesus é a porta. Então a porta estreita que Jesus ensinou é Ele próprio. Louvado seja Deus. E aí chegamos no final da mensagem. E eu quero compartilhar com vocês algumas observações. A primeira delas: como nos esforçamos para a nossa salvação? É uma pergunta. E a resposta é simples: encontrando em Cristo o nosso fim. Alguém entendeu? Em Cristo eu encontrei o meu fim. Não tem mais o meu eu. Não tem mais altivez, não tem mais arrogância, não tem mais o meu querer. É somente Cristo. E assim nos esforçamos para a salvação. Segundo, a porta é estreita, mas alguns passarão. Não vai ficar todo mundo lá de fora, irmãos. A porta é estreita, mas com a graça de Deus, alguns passarão. E eu quero estar nesses alguns. Em Isaías capítulo 45, verso 22, diz assim: Deus falando conosco diz: olhai para a minha pessoa e sede salvos.
todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. Eu quero me deter nesse início. A porta é estreita, mas alguns passarão. E quem serão estes que irão passar? Aqueles que olharem para Jesus. Minha salvação é Ele, é tudo Ele, através dEle, por Ele e não por mim. Amém, irmãos?